Olá, me chamo Yasmin Camila Ribeiro Viana, sou da turma Ana Beatriz, do curso de Pedagogia, e a data da nossa gravação de agora é dia 2 de abril de 2026, disciplina Educação, Tecnologia e Cultura das Mídias. A proposta pedagógica que eu preparei é explorando a cultura digital com os recursos digitais. Eu tenho toda a minha proposta preparada e eu gostaria de ler um pouquinho com vocês para a gente analisar e eu poder explicar um pouquinho mais sobre a minha proposta e por que eu escolhi ela. Proposta pedagógica: explorando a cultura digital com recursos digitais. Componente curricular é a língua portuguesa. O meu público-alvo é o ensino médio. Duração de aula que eu preparei e que eu planejo, assim, só no plano de aula, 2 aulas de 50 minutos. Mas, dependendo do direcionamento da aula e se tiver mais avanço, a gente poderia fazer até uma exploração mais avançada, avançar mais nas aulas. O recurso digital que eu preparei é a plataforma de criação de histórias em quadrinhos HQ online, com o Canva ou o P-Story, o Pinterest, o Ibs, que é um aplicativo de desenho, o Black Gold, que é como posso explicar, é um preparador de fundo. Ele tira o fundo das imagens para edição. Não sei se eu pronunciei certo, mas eu vou deixar aqui, tá, para vocês todos os aplicativos que a gente pode usar. Tem mais recursos? Tem, porque eu já mexi com desenho, digital, já fiz bastante coisa, certo? O objetivo da aula: desenvolver habilidades de leitura e escrita em língua portuguesa, utilizando os recursos digitais. Promover a criatividade e a expressão dos estudantes. Explorar a cultura digital e as novas formas de comunicação. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. E teremos agora o conteúdo da BNCC, que é leitura e interpretação de texto, produção de texto, cultura digital e mídia. O processo pedagógico meu, ele pode, o meu está em 2 aulas de 50 minutos, mas ele pode se estender dependendo do desenvolvimento da aula, tá bom? A primeira aula que a gente vai ter é a introdução do tema cultura digital e mídias, certo? A discussão sobre as novas formas de comunicação e expressão, a apresentação da plataforma de criação de livros e HQs online, certo? Orientações para a produção de livros e HQ, certo? A segunda aula, teríamos então a produção de livros e HQs em grupos. Por que seriam em grupos? Como são 2 aulas de 50 minutos, em grupo cada um faz uma parte, cada um desenvolve uma parte, e isso gera um maior desempenho para ideias. O desenvolvimento da aula ser um pouquinho mais rápido, porque leva tempo até você criar, por exemplo, um quadrinho, mesmo que seja curto. Quando você coloca um grupo ali, você debate, você consegue ter um pouquinho mais de noção sobre as outras ideias, certo? A gente junta tudo e transforma numa coisa legal e bacana pra gente se publicar. O acompanhamento e orientação do professor, apresentação dos livros ou HQs produzidas. No final da aula, depois de tudo estar bem desenvolvido, os grupos apresentam o que eles planejaram para atrair o público, certo? E como seria toda a história, todo o procedimento, para ficar bem produtivo. As pessoas trabalhando em grupo
elas conseguem desenvolver muito mais as ideias e alcançar, por exemplo, como é que eu vou explicar? Chamar a atenção do público de uma forma geral, porque quando vocês têm um grupo ali de 5 pessoas, provavelmente um vai gostar de comédia, outro vai gostar de romance, outro vai gostar de ação, outro vai gostar de ficção. Então a gente consegue juntar todas essas ideias e transformar num plano original. A avaliação: produção de livros e HQs, criatividade, coerência, uso da linguagem e etc. Participação e envolvimento dos estudantes durante a aula. Autoavaliação dos alunos sobre o processo de produção e aprendizagem. No momento da apresentação, os alunos podem estar comentando sobre algumas dificuldades que eles passaram, qual que foi o desafio deles, né? Porque geralmente, né, é a primeira vez pegando um tema desse modelo e algumas turmas podem ter ali seus desafios, né, para produzir. Justificativa do recurso digital. A plataforma de criação de livros e HQs online é uma ferramenta interativa e divertida que permite aos estudantes expressar suas criatividades e produzir textos de forma inovadora. Além disso, é uma forma de explorar a cultura digital e as novas formas de comunicação. Voltando à aula 1, a introdução e o planejamento de 50 minutos. A introdução de 5 minutos. O professor apresenta o tema da aula, cultura digital e mídias. Pergunta aos alunos sobre suas experiências com a cultura digital e as novas formas de comunicação. No 2, discussão de 15 minutos. O professor conduz a uma discussão sobre as novas formas de comunicação e expressão, com as redes sociais, os blogs, os vídeos e etc. Os alunos são incentivados a compartilhar sua opinião e as experiências. No 3, apresentação da plataforma. São 10 minutos. O professor apresenta a plataforma de criação de HQs online, explicando suas funcionalidades e recursos. Mostra exemplos de HQs criados com a plataforma, tanto a de livro quanto a de HQ. Nem sempre a plataforma é a mesma, mas tem algumas, uma por exemplo que eu já usei, que teria os livros normais, são novelas, e os HQs, tá? Não cheguei a produzir nenhum HQ, mas eu sei como criar, né? Tem todo um procedimento de desenho, desenvolvimento de ideias. Dependendo se a pessoa for criar só uma tirinha, talvez dá para postar online, rede social, enfim. Orientações para a produção são 20 minutos. O professor explica o objetivo da atividade, criar uma HQ que explore a cultura digital e as novas formas de comunicação. Orienta os alunos sobre o que é esperado da produção, criatividade, coerência, uso da linguagem e etc. Os alunos formam grupos e começam a planejar sua HQ ou livros. Na aula 2, produção e apresentação, 50 minutos. 1. A produção de HQ e livros, ou o que seria ali a ideia de um livro. Claro que, como eu disse, dependendo da aula, se tiver um desenvolvimento mais amplo, igual se for pegar o livro, que eu queria realmente os livros, mas a HQ é bem mais atraente visualmente e mais espontâneo, então eu deixei mais a HQ. Mas na minha opinião, eu estenderia para fazer um livro, pelo menos um capítulo, alguma coisa assim, sabe? Para ampliar um pouquinho mais. Mas aqui a produção de HQ seria 30 minutos, né? Dependendo, seria os 50 minutos, para daí estender um pouquinho mais o tempo, ser 3 aulas, 5 aulas.
seria uma produtividade maior de demanda. Bom, continuando, os grupos trabalham na produção de HQ utilizando a plataforma online. O professor circula pela sala oferecendo orientação e apoio. 2. Apresentação das HQs ou livros, igual eu falei, se tiver um desenvolvimento melhor, tá? Mais amplo. São 15 minutos da pessoa contar como foi a experiência, qual foram as ideias, sugestões e sobre o que é citado. Se possível, a pessoa conseguir ler um pouco para desfrutar um pouquinho mais, assim, compartilhar as suas ideias com a turma, seria bem melhor, né? Os grupos apresentam a sua HQ para a turma, igual eu falei. O professor e os alunos discutem as produções, destacando os pontos fortes e fracos. Isso é importante porque se você está fazendo, por exemplo, uma história, para você que quer alcançar o seu público-alvo, por exemplo, você colocou lá para o ensino médio, igual essa aula é proposta para jovens. Você tem que saber o que eles gostaram, quais são as críticas e se teve ali uma atração ao público. Se não teve, devemos retornar e produzir e aprimorar novamente, né? Agora, isso é uma aula aprendizado para a pessoa aprender como funciona uma plataforma, como se desenvolve. Se ela tiver interesse, com certeza ela vai aprimorar. Eu comecei com esse plano de aula assim que eu recebi a ideia de poder produzir algo, né, um projeto pedagógico. Eu comecei a pesquisar como é que faria e, claro, eu utilizei recursos assim rápidos para eu poder produzir ideias, fui pesquisar, mas foi algo assim só para mim testar se a plataforma realmente funcionava, tá? E foi um negócio divertido para mim, eu aprendi bastante, tanto que eu quero ter um tempo para me ler minha história, recatá-la de novo para ver se ficou legal, né? Se possível, eu republico ela novamente. A 3. Avaliação e conclusão. 5 minutos. O professor avalia as produções considerando a criatividade, coerência e o uso da linguagem, etc. Os alunos refletem sobre o processo de produção e aprendizagem. Chegamos no encerramento. Esse processo todo, às vezes pode ser cansativo, às vezes não pode ser atrativo para os alunos, mas a aula em si é um desafio para que os alunos explorem novas dinâmicas de se expressar. Eu mesmo, igual eu estava falando, eu preferia um livro do que um HQ, porque o HQ, como eu leio bastante quadrinhos e mangás, para mim seria algo que eu teria que entregar muito. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da criação que eu tive. Eu preferi um livro, certo? Eu criei uma capa, né? Tive todo o procedimento. Eu criei minha capa, né? Minha capa não é aquela coisa majestosa. Não ponho aqui nem o nome da autora, que sou eu. Geralmente eu tenho minha assinatura, não coloquei ainda, porque o meu é um teste. Eu fiz exatamente por um teste. E o meu título do meu livro é Entre Uniformes e Segredos. Eu criei ela aqui, eu vou ler só um pouquinho do que seria, né? As minhas ideias. Eu gosto muito do tema militar, então eu fui mais para esse romantismo, certo? A história se passa em uma base de Força Aérea Britânica, localização estratégica. Pode ser no Reino Unido, né? Fui catando minhas ideias. Vamos para o primeiro personagem. O primeiro personagem meu que eu coloquei foi Capitão John Williams. Ele tem 32 anos,
Oficial experiente, respeitado por seus colegas e superiores, com uma carreira em ascensão e metódico, leal e carrega um pequeno segredo do passado que o faz evitar laços pessoais profundos. Responsável pelo treinamento da nova turma de recrutas. Já temos um pouquinho ali do nosso personagem, que eu quis colocar. A recruta Helena Peterson. Ela tem 24 anos, jovem determinada, que se alistou para fugir de uma vida difícil ou para cumprir um sonho de serviço ao país. É inteligente, destemida e rapidamente se destacou entre os outros recrutas, o que chama a atenção de John desde o primeiro dia. Vou falar aqui sem pesquisar muito, né, do meu livro. Eu tirei. Esse aqui é só o começo do primeiro capítulo, tá? Isso aqui não é o fim. Tem muito mais. Eu pratiquei bastante. Então a Helena Peterson, ela é filha de uma família rica, que no caso ela vai para um casamento arranjado, mas ela não se casa. Ela foge e se abriga na casa de uma senhora que ela já conhecia há muito tempo. Essa senhora tem um filho chamado Thomas. O Thomas é um sargento da base onde ela quer estar. E a senhora dá uma carta de recomendação para ela que o filho dela tinha deixado, caso a senhora precisasse, né, já que era de confiança, família. E a Helena se alista. A Helena vai com a roupa que ela tinha fugido do casamento, que era um vestido de seda azul. E pra quem vai chegar no exército com vestido e salto é meio estranho. Thomas leva ela pra conhecer o John. John aceita ela no alistamento e ele passa a treiná-la. Nisso, ela sofre algumas preconceito, ela tem os seus desafios. E nessa história toda tem um roubo ali de informações que está sendo vendidas e vinculadas com os pais de Helena. E no fim de tudo tem ciúme, drama, romance e ação. E no final eles conseguem se livrar, permanecer, porque como um capitão e uma recruta não podem ter relacionamento dentro de uma base para não ferir e não comprometer a missão deles, eles preferem esconder. E quando isso é revelado, eles têm que agir, tanto para salvar a base quanto eles mesmos. E a história se desenrola, eles se casam, né? Eles têm ali sua posição, eles formam uma família. Então eu tentei jogar o máximo ali, né? Num momento rápido para mim poder fazer esse teste da plataforma. A plataforma deu certo, né? Vou deixar aqui para vocês o nome da plataforma que eu publiquei. Mas ainda tá que eu não terminei o livro e eu ainda estou relendo para ver se eu tenho que deixar um pouquinho mais atraente, né? Então é uma primeira experiência para mim, é uma primeira experiência para quem estará produzindo, igual dentro de uma sala de aula para um jovem tá produzindo suas ideias ali, vai ser algo novo, desafiador e com certeza teria bons resultados. Até a próxima, tchau, tchau.